Em destaque, a previsão do tempo para todo o Brasil, e hoje o dia aqui em São Paulo não foi tão frio, mas tivemos chuva forte, principalmente no comecinho do dia. Camila e Yunis, mais uma vez aqui nos estúdios, o que esperar para amanhã? Choveu mais durante o dia, é isso? Choveu, Thiago. Você acordou durante a madrugada, Sim, assustado com a chuva? Foi uma chuva forte aqui na capital paulista, viu, Thiago? Inclusive, a gente tem as imagens na câmera aqui nossa da Avenida Paulista e a gente teve agora à tarde, choveu durante a madrugada, de manhãzinha. Essa chuva, ela cessou durante o dia, inclusive o sol apareceu timidamente ali e depois as nuvens avançaram aqui pela capital paulista ao longo do dia e no fim do dia de hoje a gente teve uma chuva mais forte, né, que causa aquele trânsito um pouco maior, congestionamento. Neste momento aqui na capital paulista a gente tem uma garoinha, então eu espero, Thiago, que você tenha trazido seu guarda-chuva porque sempre, tá na bolsa. Essa chuvinha, ela ainda vai perdurar aí, porque a gente tem condição ainda de algumas precipitações e tem alerta. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de risco, porque tem condição ainda de muita instabilidade em áreas aqui da região sudeste. Tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para boa parte aqui do oeste de Minas Gerais, da faixa leste, de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, boa parte do Rio de Janeiro e também região aqui do Vale do Paranaíba e também na região metropolitana de São Paulo. Aquela chuva um pouco mais forte, acompanhada de raios e de rajadas de vento. Na região centro-oeste aqui do país, a gente também tem aquele corredor de umidade que vai favorecer essas pancadas mais fortes. E ainda aqui no norte do país, como nas últimas semanas, nos últimos dias, continua o alerta de temporais em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia e também em Roraima. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque a gente tem essa condição de temporais para essas áreas que eu citei, mas tem chuva isolada também. Não é aquela chuva tão forte, mas as instabilidades estarão presentes aqui na faixa leste da região sul do país. Então, no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem essa condição de chuva mais isolada. Tem condição de chuva isolada também aqui na faixa leste do Nordeste, mas o sol vai predominar. Inclusive, por falar em sol, aqui na região do interior nordestino, a gente tem condição de sol e a umidade relativa do ar muito baixa. E por falar em umidade e calorão, a gente tem aqui na região do centro-sul do país as temperaturas mais baixas. Vamos ver como elas ficam amanhã, nesta quinta-feira. Olha só, aqui em São Paulo, a temperatura vai cair um pouco. Mínima de 15 e máxima de 19 graus, ainda tem condição de chuva. Rio de Janeiro, mínima de 19 e máxima de 24 graus e tem chuva na capital fluminense. Cuiabá, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Até Cuiabá, né, que tem temperaturas mais elevadas, a gente ainda não vai chegar nos 30 graus amanhã. Em Teresina, mínima de 25 e máxima de 37 graus. Thiago, não tem condição de chuva para Teresina. E por falar em chuva, né, da chuva de ontem para hoje aqui em São Paulo, será que os mananciais foram beneficiados por essa chuva? Claro que a Sabesp sempre divulga no dia seguinte às 9 horas da manhã. Só amanhã às 9 efetivamente a gente vai saber. Mas em relação aos milímetros, quais são as projeções, Camila? Thiago, choveu muito pouco nos mananciais, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Olha só, aqui no Cantareira choveu cerca de 8 milímetros e ele opera com 23,9% da capacidade, ainda muito baixo. Alto Tietê, 21,9%, choveu cerca de 8 milímetros. Cotia, choveu 6. Guarapiranga foi onde choveu mais. A gente teve ali na região da Zona Sul de São Paulo um volume de chuva maior. E olha só, cerca de 30 milímetros e ele opera com 46% da capacidade. Rio Claro, olha, 23,4%, Rio Grande 53%, São Lourenço 44,5%. E uma quantidade muito pequena de chuva, né? Olha só, Rio Claro 3 milímetros, Rio Grande 8 milímetros e São Lourenço 5. Então, ainda não é aquela chuva, né, que alivia de forma muito expressiva. Inclusive, o Cantareira até teve uma pequena queda aí de 0,1% nos níveis do reservatório. Mas a expectativa é de que a gente tenha essa chuva um pouco mais volumosa nesses próximos dias, porque a tendência é essa, ainda de bastante precipitação pelos próximos dias. E só um último destaque, Thiago, com relação ao furacão Melissa. A gente tem acompanhado toda essa situação e o furacão, ele passou pela Jamaica e hoje, nessa quarta-feira, chegou a Cuba, provocando também muitos destroços. Quem tem todas as informações é o repórter Fabrício Naitsky. Inundações, destruição, retirada de moradores e corte de energia.
Este é o retrato da passagem do furacão Melissa por Cuba nesta quarta-feira. O fenômeno já havia atingido a Jamaica com categoria máxima nesta semana e ventos de 300 km por hora, onde deixou 4 mortos, além do Haiti, com pelo menos 25 vítimas fatais. Apesar de ter perdido intensidade e ser reduzido à categoria 3, a situação não deixou de preocupar. Desde terça-feira, o governo cubano ordenou a saída de 700 mil pessoas das próprias casas, com a maioria buscando centros de emergência. Em meio à alta no nível de rios e marés, mais de 240 comunidades ficaram completamente isoladas e sem comunicação, com a queda de linhas telefônicas em meio à ventania de 200 km por hora. As autoridades também precisaram cortar a energia em quase toda a região leste da ilha. Na tarde desta quarta, moradores da cidade de Santiago, a segunda maior do país, começaram a sair de casa e caminhar em meio aos destroços, com um grande número de árvores caídas. Segundo o presidente Miguel Díaz-Canel, cerca de 2.500 trabalhadores foram convocados para restabelecer a eletricidade na região. Mesmo com o furacão já tendo atravessado o país, o estado de alerta ainda não foi retirado por conta dos riscos na área. O exército cubano foi despachado para ajudar os locais mais atingidos e entidades pediram doações para auxiliar os desabrigados e desalojados. Prestes a atingir Bahamas, a potência do furacão Melissa já superou a de outros fenômenos como o Katrina, que destruiu a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. Segundo cientistas, as mudanças climáticas intensificaram grandes tempestades e ampliaram a frequência de desastres nos últimos anos. Pois é, Tiago, a gente vê essa grande preocupação com as mudanças climáticas, a gente precisa de cidades mais adaptáveis e mais resilientes. E lembrando, amanhã não se esqueça da blusa de frio, Tiago, e também do guarda-chuva aqui em São Paulo. Sem dúvida. E amanhã também já spoiler para o fim de semana, é isso? A gente já traz o spoiler para o pessoal se programar, Claro. né? Quem tiver de folga aí.